Senhor presidente, eu quero dizer primeiro que, do seu ponto de vista, essa é uma semana que merece ser comemorada. Do ponto de vista da agilidade do Senado, da rapidez como nós aprovamos as medidas provisórias dentro do prazo, está correto. Mas eu discordo quando eu vi alguns senadores dizendo que essa é uma semana para comemorar do ponto de vista do Brasil. Vou dizer por quê. É como se um médico comemorasse o número de receitas que passou naquele dia e não o número de pessoas curadas naquele dia. Tomemos os resultados positivos do ponto de vista da gestão. As medidas provisórias 664 e 665, elas permitiram um dado positivo, 14 bilhões, mais ou menos, de poupança, ou seja, de redução de gastos. Mas o nosso déficit é de mais de 300 bilhões. Então, não dá para dizer que nós estamos curando o doente das finanças públicas brasileiras. Não estamos. Com essas medidas, a gente melhorou, mas uma melhora muito pequena. E a que custo? Ao custo de sacrificar alguns direitos de trabalhadores, ao custo de fazermos com que pessoas doentes não recebam seguro, outros não recebam abonos. Então, foram medidas que trouxeram um alívio muito pequeno na manifestação mais clara da doença, que é o desajuste fiscal, mas que provocaram outras doenças. E aí vem a minha maior preocupação, senhor Laudário, é que nós estamos aprovando medidas de um ajuste, mas de uma forma atabalhoada, que é a velha tática dos pacotes. Aí faz um pacote, depois faz outro, aí esse provoca essa de mais um. Isso foi tão alertado aqui no ano passado, quando a presidenta Dilma, através do ministro Manteiga, vivia fazendo pacotes, e pacotes, e pacotes. Os pacotes geram problemas sempre. E a gente vê agora, por exemplo, os problemas que vêm dos chamados contrabandos nas medidas provisórias, senador Lobão. Tomemos um contrabando que foi elogiado, reconhecido, positivo, que foi o contrabando do fim do fator previdenciário. O fim do fator previdenciário, que traz vantagens, inclusive na receita, no primeiro momento, senador Randolph, vai trazer problemas em poucos anos. Problemas seríssimos. Nós tomamos vamos dizer, um bom contrabando para melhorar a situação dos que têm mais de 45 anos. Mas vamos causar um problema para os que têm menos de 45 anos na hora que eles forem se aposentar. Nós esquecemos isso. Por que nós fazemos isso? Porque a gente diz, como eu ouvi aqui, depois a gente resolve. Mas na hora de resolver, vai ter que tirar dinheiro do Tesouro e, portanto, vai tirar dinheiro da educação, da saúde e de outros setores, ou vai provocar inflação, ou vai fazer como se está fazendo agora com o fundo Postales. O fundo não tem condições de pagar a aposentadoria. O que é que vai se fazer? Os atuais trabalhadores vão ter que ter um desconto na sua folha para cobrir o déficit que aconteceu. Nós, hoje, aprovamos mais uma medida provisória, que traz algumas vantagens. Reduz a alíquota sobre produtos, aliás, eleva a alíquota sobre produtos importados. É bom, mas vai gerar inflação, vai pressionar a inflação, porque vai aumentar os preços dos produtos importados. Isso é bom para a indústria nacional, é uma medida positiva, e eu teria votado favoravelmente se tivesse havido votação. Mas traz os outros problemas. Mais uma vez, aquela ideia que eu falei aqui, senador Paim, do médico que comemora o número de receitas que fez, sem considerar se curou ou não os doentes, e sem olhar os efeitos colaterais que ele provocou. A redução, a elevação das alíquotas PIS, PASEP, vai ser boa para a indústria, mas vai ser ruim para a inflação. É pior,
colocaram esse estupro, porque não dá para chamar aí de contrabando, que é a construção de um shopping na Câmara, que tem mais de um problema. Primeiro, é um problema simbólico, porque eu ouvi já dizer que não vai custar nada aos cofres públicos, que será uma parceria público-privada, mas custa na imagem do parlamento diante da opinião pública, e nós temos que olhar isso também, senador Lobão. Nós não vivemos só de não provocar gastos, nós vivemos também de não provocar dano na nossa imagem. E vai criar um dano na nossa imagem, já criou. Ou seja, é um estupro que se coloca, um escárnio, como disse o senador Randolph. Eu gosto de dizer que é um deboche conosco, entrosado aí dentro. Por isso, eu creio que, embora a gente tenha que comemorar do ponto de vista burocrático, da produção do Senado nessa semana, não temos que comemorar do ponto de vista da saúde do doente brasileiro, que é um organismo em crise, como estão as finanças públicas, como está a economia. A economia em recessão e as finanças públicas num tremendo déficit. Nós vamos precisar de algo muito mais profundo do que isso, agora muito melhor organizado. Não pode ser atabalhoado desse jeito. Veja um outro problema. Essa medida vai permitir uma melhor competitividade do Brasil. Mas no mesmo momento que esse governo faz isso para melhorar a competitividade, tira dinheiro das universidades, que deveria ser a mãe da competitividade se ela tiver uma boa relação com o setor industrial, que não está tendo. Nem os industriais gostam da universidade, nem a universidade gosta dos industriais. Logo, eles não estão provocando a melhoria na competitividade, porque só um casamento do setor produtivo com o setor universitário é que permite a criação de inovações. Então, esta semana, a meu ver, não foi negativa do ponto de vista dos resultados. Foi positiva muito do ponto de vista burocrático, de mostrar serviço, número de receitas aviadas, assim que se diz, não é? Número de receitas aviadas, mas não na cura do organismo. Eu espero que nós trabalhemos não apenas mais, trabalhemos melhor. Isso é que é uma diferença. Não basta trabalhar mais, é preciso trabalhar melhor. Por exemplo, o fator previdenciário. A gente precisa estudar o problema da previdência com cuidado. Não é apenas aqui e ali. Senador Cristóvão, eu estou me segurando para não lhe fazer uma parte nessa questão do fator. Mas se Vossa Excelência permitir, no momento adequado, eu falo. Isso, claro, eu adoraria debater, porque sabe do meu respeito pelo senhor, do senhor por mim. E nesse ponto a gente tem preocupação, não é nem divergência. Não é nem divergência, é preocupações diferentes. Eu tenho uma profunda preocupação com os futuros aposentados. O senhor tem uma preocupação extremada, correta, com os atuais aposentados, ou os que estão em véspera de aposentadoria. É uma questão de onde colocar a ênfase, e é capaz de eu estar errado. Por isso, eu acho que a gente devia fazer um debate sobre os dois. Os que estão aposentados, os que vão se aposentar esse ano, nos próximos, e aqueles que só vão se aposentar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Até porque são esses que vão pagar nos próximos 20, 30 anos a aposentadoria da gente que já se aposentou. São eles que vão pagar. E eles vão pagar se sacrificando ou sem sacrifício? Essa é a questão, e talvez eu esteja errado, quando eu acho que pode haver sacrifício deles, como no postal está havendo. Como em outros setores começa a haver, como em outros países tem tido, quebra estrutural do sistema ou quebra apenas financeira, provisória do sistema. É uma questão de análise e de ver onde é que está a correção. Não é no sentido da preocupação central, é com quem a gente se preocupa em cada momento. Mas o que eu vim falar aqui, esse assunto eu acho bom a gente debater. Se você permitisse, eu faria uma ligeira intervenção. Como aliás recomenda o regimento. Eu só pergunto se eu passo primeiro ao senador Paim ou se eu passo primeiro ao senhor. A minha tem 3 palavras. Senador Edson Lobão sempre tem preferência. Do coração então, generoso do senador Paim. Só para dizer a Vossa Excelência que na França houve um estudo profundo de uma reforma da Previdência e os legisladores levaram 20 anos
para resolver esse problema. E exatamente por conta desta preocupação de Vossa Excelência, é preciso cuidar dos atuais, sem esquecer os futuros. É isso mesmo. Obrigado, senador. Senador Paim, agora então vamos já para o debate. Senador Cristóvão, você sabe que eu tenho me debruçado sobre esse tema, eu diria, durante décadas. E se criou nesse país uma falácia e permitindo que os ladrões da Previdência continuem roubando o dinheiro do trabalhador. Ou alguém tem dúvida que a Previdência brasileira sempre foi superavitária? Sabe quando é que foi o superávit do ano passado, com toda a roubalheira que houve, inclusive desonegando a folha e tirando 70 bi? Foi 50 bi assim mesmo. Dados da Anfip, não é dados da CUT, do Paim ou do Diese, da Anfip. Então, a nossa Previdência vai muito bem, obrigado. Pergunte para o ministro da Previdência, o ministro Gabas, se a Previdência brasileira não é superavitária. Claro que nós temos preocupação com o presente e também com o futuro. É só parar de deixar, de desonerar a folha, por exemplo, que o empregador pagava 20%, agora está pagando 1,5%, 2%, está essa novela tremenda, que quer que volte a pagar, não volte a pagar. É o dinheiro do trabalhador. Eu fui constituinte, e na constituinte nós colocamos lá, inclusive, recursos no texto constitucional para sustentar a Previdência. Só que o dinheiro não está ficando na Previdência. E assim mesmo dá superávit. Senhor Paim, para onde está indo o dinheiro? Os que roubam? Eu vou começar a colocar, primeiro, há mais de 500 bilhões de sonegação. Os fiscais, os auditores fiscais dizem o seguinte, nos deem mais 100 fiscais e a gente bota mais 100 bi aqui já. Só combatendo a sonegação. E tirar dinheiro do trabalhador e não querer pagar nem o fator que é garantido aqui dentro dessa casa. E o salário é 33 mil, aí pode não ter fator e ninguém reclama. O salário aqui dentro é 30, não estou falando do teto, não estou falando do nosso salário, não. Não é nem isso, porque não estou fazendo demagogia, dizendo que tem que diminuir o salário de senador e deputado. Não é nada disso, eu só estou dizendo, o teto no serviço público é 33 mil. Faz o mesmo cálculo que faz para o peão da construção civil, que faz para o professor, só que depois... Para esses, aplica-se o fator que corta pela metade do salário. Não tem como eu concordar. Não tem como concordar. E a entrada agora do fator, como nós aprovamos ontem aqui, graças a Deus, eu espero que a presidenta não vete, que seria um erro histórico que ela vai fazer, significa o quê? Que não vai aumentar o déficit. Pelo contrário, nos próximos 8, 10 anos, se deixarem o dinheiro entrar e não jogarem para outros fins, aumenta o superávit. Nos próximos 10 anos, é só os auditores fiscais trabalharem como eles querem trabalhar. É só nós começar a tributar, por exemplo, as lanchas que não pagam nada. É só tributar os aviões de passeios aí dos bilionários que não pagam nada. É tributar grandes fortunas, por exemplo. Tudo isso é olhar para o futuro. Agora, tirar o dinheiro do trabalhador, da construção civil, do metalúrgico, no ato que ele vai se aposentar, cortar pela metade, aquele que ganha R$2.000. É assim que a Previdência vai sobreviver? Claro que não, meu querido senador, e sabe o respeito que eu tenho para Vossa Excelência. Olha, se a Previdência vetar esse projeto, eu gravei agora, o povo vai vetar a presidenta. Que esse projeto é unanimidade. Não tem ninguém no país de bom senso que consiga ser contradizer. Bom, se o fator não se aplica no judiciário, não se aplica no executivo, não se aplica no legislativo, por que se aplica só para o trabalhador? Totalmente de acordo com o senhor. E vou lhe dizer mais, senador, se depender de mim, eu estou disposto a apresentar um projetinho aqui para pagar estatal, fatura 70 mil por mês. Não tem limite nenhum. Assinaremos embaixo. Que conselheiros que vão trabalhar uma vez cada 6 meses, faturam 30 pau por mês. Aliás, não adianta a gente falar. Vamos trazer segunda-feira esse projeto. Vamos trazer o projeto. Se eu estou falando em público, é porque eu vou assinar o projeto. Vou botar gente para trabalhar hoje. O pessoal vai trabalhar em cima disso. Os cargos na Caixa Econômica Federal estão até agora brigando quem vai ser os 20 vice-presidentes. Quanto ganha um cidadão desse? E por que não dão espaço para os servidores públicos concursados? É isso que essas coisas no país nós temos que mexer. E na impunidade e na corrupção, que é uma vergonha. Esse escândalo agora da própria Receita Federal, onde meia dúzia de fiscais, e aqui não estou atacando todos e não é atacar ninguém, olha, empresário que devia 15 bi.
que devia 10 bi, e grandes empresários, inclusive do meu Rio Grande, que fizeram o quê? Deram 10 milhões para esse fiscal e ele deu anistia fraudulenta para esse povo todo. Então, tirar de quem não ganha nada e achar que com isso, por amor de Deus, não é com Vossa Excelência, porque eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência, mas o mínimo de justiça, no momento desse, que mexeram no pescador, claro que mexeram uma porcaria, mas mexeram. Porcaria para quem ganha muito, para quem não ganha nada, não recebeu o Bolsa Família, porque agora vai ter que optar, ou o Bolsa Família, ou o seguro-defeso, é muito. Agora, não querer dar para eles, e mais, o fator... Alguém disse, mas a viúva, eu sei que a viúva, só que a viúva, nesse projeto que está aí, voltou a ganhar 100%. E sabe quem é que vai ser beneficiado mesmo, se é tanto falar nas mulheres, com o fim do fator? É principalmente as mulheres. As mulheres que ganham 2 mil, se aposentam, vão ganhar 1.000. E pagaram sobre 2 mil. O homem ainda perde só 40%. Então, é uma questão do mínimo de justiça. Muito bem, senador. Eu considero, e aí eu termino, senador, porque essa frase eu já disse, esse projeto do fator previdenciário é a lei mais maldita, mais covarde, mais sacana que teve nesse país depois da ditadura. E a presidenta agora vai ter a oportunidade de vetar. Qualquer pessoa de bom senso, é os ministros da Previdência... Presidente, e por que o Lula vetou? O Lula vetou porque, na época, foi mal assessorado. Eu briguei para não vetar. Eu votei aqui por unanimidade. Presidente, senador, não dá para botar culpa em assessor quando um presidente assina. A culpa é do presidente, do presidente e daqueles que foram fazer lobby para ele vetar. Não, ele aceitou o lobby. Muita gente foi. Ele aceitou o lobby. Claro, na época tinha 2 propostas, e eu trabalhei em cima das 2. Isso. Ajudei a aprovar o fator aqui e na Câmara. Foi para o presidente. E aprovei também o reajuste de 80% dos aposentados. Eu vou lhe falar já como é que foi a história. O presidente reuniu todo... Porque eu acompanho isso, como Vossa Excelência acompanha a educação dia e noite. Houve uma reunião com todas as centrais sindicais. O Lula disse o seguinte... Vocês têm acordo no 85, 95? Teve uma central, que disse, não há acordo, nós somos contra, queremos que volte à fórmula antiga, porque 85, 95 é o meio termo já. Falo, tem que ter idade. Está ali a idade. Ninguém vai se aposentar mais, a mulher com menos de 55 e o homem menos de 60. O Lula disse, se não há acordo, então não tem acordo, estou vetando. Esse foi o debate que houve na época com as centrais e confederações, porque não houve acordo. Agora é unanimidade. Não há uma entidade de caráter nacional, nem vou falar em central ou confederação, que não seja a favor do fim do fator. Não tem uma entidade. A Anfip, FENAFISP, o próprio ministro da Previdência. Vamos achar que o ministro Gabas seria tão irresponsável de dizer, e disse para a Folha de São Paulo, disse para o Estado de São Paulo, disse numa reunião com 8 senadores, que o fator fez todas as maldades que podia ter, daqui para frente ele é um retrocesso. Só essa partezinha, senador. Muito bem. Sabe por que é um retrocesso? Aqui eu vou terminar. Se eu estou na FAP, sabe o que eu faço? Eu ganhava 10 salários mínimos. Eu me aposentava, podia cortar pela metade, eu ia continuar trabalhando, ganhava o meu salário mais a metade, eu aumentava o meu salário e ali na frente eu entrava com o estudo da desaposentadoria. A Previdência perde muito mais do que se aceitar a discussão e a não veto do fator. Perde muito mais. As pessoas estão se aposentando hoje devido ao fator com 50 anos de idade. Porque para ela é vantagem do que ficar esperando para não ter uma solução. Com essa resposta, sim. Aí eles vão esperar completar o tempo, o dinheiro fica na Previdência, é só ajustar as contribuições e combater a sonegação, que a Previdência não vai ter problema. Não precisa se preocupar que não é da Previdência que nós vamos tirar o dinheiro para resolver o problema da educação e da saúde. Senador, eu fiz questão que o senhor falasse o maior tempo possível, porque eu acho que essa é a melhor parte do meu discurso. A sua denúncia ao presidente Lula, que vetou, a sua crítica aos 12 anos do governo nosso, que fiz parte dele durante um ano, que não mudou tudo isso, a sua crítica ao fato de que tem gente ganhando muito nesse país e gente que não ganha, a sua crítica à sonegação, que deixou-se continuar ao longo desses 12 anos de governo, a sua crítica a esse pessoal que não paga imposto porque tem avião e navio, eu deixei porque essa sua crítica merece ficar na história do Senado. Agora, senador,
até porque o próprio presidente Lula, essa semana, disse que se alguma coisa que se ele arrependeu na vida não foi ter vetado o fator previdenciário. Mas eu acho um gesto de grandeza dele. Eu também acho. Porque os que criaram não se arrependeram, aqui votaram contra, inclusive. De grandeza e de fragilidade na época. Agora, veja bem, porque eu achei fundamental essa sua fala. Eu quero que ela fique registrada e vai fazer parte do meu discurso. Longe de mim devia dizer que o fator previdenciário deve continuar. Agora, o que eu quero dizer é que os próximos aposentados do futuro têm que ter o mesmo direito. Mas vão ter para eles? Isso, por isso. Isso é uma lei permanente. Por isso, nós precisamos levar mais a sério o problema previdenciário. O senhor, por exemplo, coloca com uma ênfase grande que tem um saldo de 500 bilhões, se não me engano. 50 bilhões. 500, não, é 500 por causa mesmo. Muito só da bem. sonegação. Aí outros vêm e dizem que tem déficit. Mentem. Mentem. Senador, peraí, agora deixa eles eu falar. mentem, eles mentem. Senhor presidente. Deixa eu falar. Não o senhor, senador, mas eles mentem. Então, deixa eu falar agora. Então, tem uns que mentem, mas a gente ouve a mentira e a gente séria que está mentindo. Mas tem um terceiro grupo. Não, mas... Quem mente não é sério. Mas para a gente e eu que não... Eu desafiei qualquer um deles vir aqui no Senado debater comigo, que eu provo que eles estão mentindo. Deixa eu tirar a palavra sérios, competentes nos números. Agora, e tem um terceiro grupo que diz que é superavitário, mas tira-se dinheiro para outras finalidades sociais. Aí eu pergunto, a gente vai parar as finalidades sociais para colocar na Previdência? Tem que ser uma escolha clara, o povo tem que saber. Só que o que eu venho aqui criticar, senador, é que, em vez de a gente discutir com a seriedade que deve o assunto, levando em conta os futuros aposentados que hoje são jovens, nós recebemos um contrabando da Câmara. Nós não estamos levando a sério, já que o senhor gostou da palavra seriedade, o assunto da demografia brasileira, em que a gente está vivendo mais, felizmente, do que antes. Portanto, ficamos mais tempos aposentados. Portanto, o que a gente contribui talvez não seja suficiente para cobrir, talvez. A gente não está levando a sério e fica com posições diferentes. Além disso, o senhor mesmo disse que durante 8 a 10 anos vamos ter um superávit graças a isso. E depois dos 10 anos? Aí eu vi... Um momento, senador, um momento. Não, vou... Aí eu vi aqui... Não pode usar minhas palavras pela metade também, senador. Com todo o respeito que eu tenho a você. Não, mas eu não vi só do senhor, então esqueça. Eu vi aqui. Aliás, eu vi... Só dizer, eu não vou fazer a parte, eu vou falar em seguida e colocar meu ponto de vista. Muito bem. Como exatamente eu penso a questão do fator e o que está acontecendo. Não, eu nem vou querer discutir o fator. Eu estou discutindo aqui um conjunto de medidas de ajuste atabalhoadas e cheio de contrabandos. Em vez de a gente sentar aqui e discutir... Gente, o Brasil está numa situação crítica pelos desajustes fiscais do passado e pelos desajustes estruturais históricos. Isso devia estar discutido. E não estamos. Estamos pegando medidas pontuais do governo, cheios de contrabandos, algumas boas, outras ruins, e deixando passar tudo isso. E comemorando como sendo uma grande semana. Não foi uma grande semana, apesar do fator, foi uma coisa boa, como o senhor disse. Agora, veja bem, eu vi aqui análise, aliás, eu vi a tabela que mostra que durante 8 anos o fim do fator vai ajudar nas contas públicas. Eu perguntei depois de 8, depois a gente muda de novo tudo. Não podemos continuar desse jeito. A gente tem que saber que esse país continuará mais 50, 100, 200 anos. Temos que trazer para aqui o debate sobre a demografia brasileira, sobre a Previdência, sobre a necessidade de melhorar a escolaridade para que os salários cresçam, com isso a contribuição previdenciária cresça e a gente tenha superávit realmente. Superávit não. Previdência não tem que ter superávit, tem que ter equilíbrio. Ou assumir, tirar de outro lugar para isso. Pode ser também, mas com clareza. Então, o que eu vim aqui não foi falar do fator. O fator, eu lhe confesso que eu tenho dúvidas, não tenho a sua certeza. Mas também não tenho a certeza contrária, não, porque eu também tenho dúvida nos números que me passam, das pessoas que eu disse que são sérias. Tenho dúvidas, muitas dúvidas. Até porque quando a gente trata com o futuro, sempre tem que ter uma margem para dúvida. O que eu vim falar foi de que esta semana merece ser comemorada do ponto de vista burocrático, não do ponto de vista do conteúdo.
Nós não avançamos para fazer o organismo da economia brasileira ficar mais saudável. Nós comemoramos aqui a quantidade de receitas que foram prescritas, não os resultados delas. Por isso, eu volto a insistir. O Senado precisa assumir sua responsabilidade, senador Randolfo, tentando formular um plano claro de como enfrentar o desajuste fiscal criado pela presidenta Dilma, como enfrentar o déficit e o desajuste histórico de um país que não prestigiou a educação, que fez uma educação desigual, além de ruim, que não prestigiou os velhos, que o senador Paim defende tanto, com aposentadoria miserável. Tem que enfrentar aqui um desajuste mais grave, senador Randolfo e Paim. É a política salarial do poder público brasileiro, onde alguns de nós ganhamos tanto e outros ganham tão pouco. O que faz com que, hoje, a gente não consiga os melhores quadros da sociedade para serem professores, não é só porque o salário é baixo, é porque tem outros salários muito altos em outras categorias. E aí as pessoas escolhem aquelas outras categorias. Todos esses erros, esses desajustes estruturais, não estão sendo enfrentados. E aí a Previdência tem uma questão estrutural. Veja que eu teria a palavra desajuste. Terei a palavra desajuste, porque há contradições, como o senhor mesmo fala, e outros falam outra coisa. Mas há questões estruturais que vêm do aumento na longevidade nossa, que vai viver mais tempo com aposentadoria, e, portanto, o tempo de contribuição tem que aumentar, senão não equilibra. Não tem jeito de equilibrar. Porque isso chama-se cálculo atuarial. Não tem jeito, isso é aritmética. Eu tenho dito muito por aí que nossos economistas, Nodário, se dividem em dois, e nossos políticos também. Os que não têm ética e não olham para os pobres, e os que não gostam de aritmética e não percebem os limites. Estadista é aquele que é capaz de ter o sentimento ético de olhar para os pobres e o respeito à aritmética, de ver em quanto tempo é que a gente vai fazer com que as coisas sejam viáveis e possíveis. E quando esse não bate com esse, vem a inflação, que é uma maneira de mentir, dizendo, eu dou um aumento, mas rouba porque o dinheiro vale menos. Você pagava 100, agora paga 120, mas só vale 90. E a gente viveu assim. Nós vivemos nessa história assim, enganando, mentindo, para que a aritmética continuasse, que não tem jeito de fugir dela, mas fizéssemos de conta que ela não existia. A inflação faz como? O dinheiro está aqui, a gente faz o dinheiro ficar desse tamanho, ela continua dando aquele valor, e até aumentando, e aumentando, e aumentando. Então, eu creio que esses dias foram de avanços superficiais, epidérmicos, na pele, em vez de serem profundos, como a crise está exigindo. Em todos os assuntos, inclusive na Previdência também. Eu gostaria muito que nós tivéssemos aqui como vai ser a Previdência dos meus netos, e não apenas a minha, embora a minha me toque mais diretamente e é mais urgente. E aí sim, senador Paim, quando é que a gente vai resolver esse problema de ter uma aposentadoria para o setor público e outra para o setor privado? Isso a gente tem que resolver. E também a manipulação que a gente faz. Como não se quer pagar bem a professor, o que é que a gente fez? Se aposenta mais cedo. Esse foi um truque que se usou para seduzir as pessoas a serem professores ganhando pouco. Se aposenta cedo. Alguns se aposentam quando estaria no melhor momento da sua carreira. Nós não quisemos melhorar as condições da sala de aula. Aí você não se preocupe não, você vai se aposenta rápido. Então, aguenta essa sala de aula aí ruim. O certo era melhorar as condições da sala de aula. Era melhorar tanto o salário que ninguém quisesse se aposentar cedo, de tão feliz que tivesse na sua atividade. Mas isso nem passa pela cabeça de ninguém. Nem passa. Era possível, sim, se o Brasil fizesse as escolhas certas.
quando a gente, em vez de ficar independente com uma república, inventou de ficar independente com o império. Primeira escolha errada nossa. Aí depois veio a escolha de continuar com escravidão. Uma escolha errada, que atrasou esse país. Depois de proclamar a abolição sem abolir de fato, que os negros continuaram excluídos e porque criamos uma escravidão de brancos e negros, que são os pobres. E aí, sucessivamente, fomos fazendo escolhas erradas. E aqui, essa semana, fizemos escolhas incompletas, superficiais, sem analisar com a profundidade necessária. Aí, daqui a alguns anos, aí a gente se arrepende de novo, começa a ajustar tudo de novo, fazendo de conta que não errou, que está apenas criando problemas. É preciso, um dia, esse país parar de fazer pacotes e ter políticas claras, de médio e longo prazo, que sirva às gerações de hoje e às gerações futuras. É isso, senhor presidente.